Namastê! Eu quero falar nesse vídeo, eu quero comentar, aprofundar, colocar meus pontos de vista sobre um assunto que eu vi até o psiquiatra Augusto Cury colocando nesses dias aí. Então ele fala o seguinte, que metade da população mundial está passando ou passará por algum transtorno mental que precisará de uma intervenção psiquiátrica. Que o nível de estresse e um tipo de vida, de educação, né, de como se educa as pessoas sobre a vida, está levando a um ponto que as pessoas estão surtando, né? Elas estão tendo problemas psiquiátricos, transtornos, desenvolvendo transtornos. Transtorno é quando passa a ser um problema crônico e de tempos em tempos tem alguma intervenção, até mesmo medicamentosa. Ou crises agudas, tipo dar um surto psicótico, por exemplo, né? Então ele estava falando nesse vídeo dele que existem 3 comportamentos principais que fazem com que a pessoa desgaste a saúde mental dela, que a saúde mental dessa pessoa fica fragilizada, que é um jeito de ser, um jeito de agir com as coisas que vai dar um desgaste da saúde mental dela. Então, a primeira coisa que eu quero colocar aqui é o seguinte: nós não somos exatamente o que nós pensamos, né? Até é bem interessante o negócio da lei da atração. Se esse vídeo ficar longo, eu vou fazer outro para continuar o assunto, mas assim, a lei da atração fala, né? Pensa, coloca emoção e solta para você co-criar o que você quer. Então, o que você pensa, você cria. Só que tem uma questãozinha aí, na questão principalmente psicológica e sociológica, que não é o que você pensa, é o que você faz com o pensamento que você tem. Claro que quando você tem muitos pensamentos tóxicos o tempo inteiro, a tua vida vai se tornar uma vida com atitudes tóxicas, porque as atitudes vão estar baseadas num pensamento tóxico. Então a gente tem que melhorar a qualidade do nosso pensamento, sim. Mas não adianta você ficar naquela loucura de só pensar positivo, só pensar o bem, só falar bonitinho. E na hora de agir, você agir como sempre agiu, né? Ou agir estupefatamente, agir sem controle, agir com violência, agir com falta de educação, com grosseria. Você pode pensar, mas na hora de agir, você age diferente. Mas geralmente quem age muito diferente do que pensa e do que diz é porque esse pensamento ele está sendo forçado demais, não está vindo fruto de um amadurecimento. É o tal do pensamento positivo tóxico. Na verdade, a vida tá uma porcaria, tá muito difícil, eu tô me sentindo sufocado, eu tô me sentindo sem saída e tudo mais. Não, peraí, porque tudo é um propósito, Deus quer assim, só que isso tá desgastando a sua mente. Aí na hora de agir, você vai chegar uma hora que você não aguenta mais, aí você grita, você chora, você esperneia, você trata mal alguém, você surta. Porque tá sendo um pensamento forçado, tá? Mas enfim, a gente tem que começar a perceber quais são os padrões de pensamento, porque eles vão necessariamente aparecer nas nossas ações. Mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente diga, que também é isso, né? Às vezes também tá dizendo aqui fora, mas lá dentro pensa totalmente diferente, porque a pessoa quer ser esperta, quer ser manipuladora, quer ser, né, tirar de letra, ou quer ser iluminada, mas ela pensa diferente. Por isso que na ação não combina com a palavra do que ela diz, né? Tem gente que é toda paz e amor e não sei o que, e fadinha do bem e tudo mais, mas é ciumenta, é invejoso. Na hora H, a pessoa deixa escapar isso. Na hora H, ela vai lá e puxa o tapete do coleguinha
da clínica holística, né? Na hora H ela puxa o tapetinho daquela mulher que tá muito bonita, tá muito atraente, né? E eu não me sinto assim, puxo o tapete, mas a palavrinha é tudo bonitinho, paz e amor, né? Porque não pensa isso de verdade. Ela tá mal resolvida com os pensamentos internos. Então vamos lá. Um dos 3 pensamentos que ele coloca, os comportamentos e forma de pensar que ele coloca, que desgasta o mental e pode te levar à perda da saúde mental, é o excesso de mágoas e ressentimentos. Aquelas pessoas que não conseguem superar os momentos difíceis, principalmente com outras pessoas, e aí ela fica remoendo e remoendo. O ruminar eternamente o problema que você passou com uma pessoa, o problema que você passa, pode te trazer um desgaste emocional e um desgaste mental muito maior do que o fato estaria em si por causa desse comportamento. Claro que, gente, é muito natural, é muito normal que a gente, eu pelo menos comigo acontece isso, porque eu tinha um padrão, um excesso de mágoas e ressentimentos. É uma coisa que eu tive que trabalhar, tenho que trabalhar sempre, porque a minha tendência é essa. Eu tenho uma tendência depressiva. Porque eu fui criada assim, porque eu aprendi a me defender assim, né? E o que estava por trás disso? O depressivo tem isso, o excessivo de mágoas e ressentimento tem isso, né? Parece que se eu não me lembrar o tempo inteiro o que aconteceu, como o fulano fez e o que o fulano fez comigo, a fulana fez comigo, eu posso sair do meu estado de alerta, do meu estado de prevenção, de intuição e posso cair no mesmo truque de novo com outra pessoa ou até com a mesma pessoa. Então, às vezes, ficar repetindo é uma necessidade de garantir que eu não vou cair nisso de novo, né? E pelo menos não com aquela pessoa. Outra coisa que faz você repetir a mágoa e ressentimento, eu tô dizendo verbalizar, é você achar que foi muito injusto, mas isso não está muito claro para os outros. Então você quer que as pessoas percebam o teu ponto de vista, o quanto foi injusto, o quanto foi realmente incorreto, o quanto o fulano foi realmente desonesto, o quanto fulano foi realmente incorreto com você, né? E aí você fica batendo. Aí às vezes as pessoas quer transformar a pessoa num monstro, mas é porque pra você o que a pessoa fez foi monstruoso com você mesmo, né? Então às vezes você fica repetindo e coisando por causa disso, né? Outra coisa é porque você realmente está com medo de cair de novo na mesma conversa com a mesma pessoa. Então você fica se repetindo, só que você repete isso para todo mundo, né? O quarto motivo que você faz isso parece que se você não contar para todo mundo e não estiver repetindo para todo mundo, e isso não estiver ainda doendo em você, essa pessoa não vai ser devidamente penalizada sobre o que ela te fez. Ela não vai cair em si, né? Também tem isso, mas isso tem até a ver com outro ponto aqui. Mas ela não vai cair em si, ela não vai ter peso na consciência e, na verdade, também ela não vai ser penalizada, porque as pessoas não vão perceber o quanto que isso tem que ter uma correção da sociedade, seja porque foi um crime, muitas vezes crimes, né, furtou, será, fez alguma coisa assim fora da lei mesmo, né? Não socorreu num acidente, né? Alguma coisa desse sentido. Ou seja, porque foi crimes morais, né? De acordo com qual moralidade? A sua, com a sua moralidade, com o seu conhecimento de espiritual, né? E tudo mais. Então parece que se você não repetir, vai ser esquecido o crime e a pessoa não vai pagar por isto. Essa é uma questão desse primeiro ponto, né? Mágoas e ressentimentos. Agora, outro comportamento que é meio que parece que é o oposto, mas no fundo não é, que aí a minha colocação, tudo aqui eu só peguei o ponto que ele falou, tá? O resto foi tudo meu ponto de vista, mas assim, é o excesso de saudosismo. O saudosismo, né?
tanto a mágoa ressentimento quanto o saudosismo, qual é o problema deles? Eles te deixam preso no passado. E aqui é que está o detalhe. O que te faz adoecer mentalmente? Você está fora do momento presente. Quanto mais tempo e mais longe do momento presente a sua mente está vagando, mais doente você pode ficar, mais desequilibrado, mais desajustado você pode ficar. Porque a vida mesmo está sendo vivida no presente. As oportunidades, elas estão no teu presente, elas não estão no teu passado nem no teu futuro. Os sentimentos, eles devem ser vivenciados como coisas do presente. Então, quando você está muito no passado ou muito no futuro, você vai para depressão ou vai para ansiedade, né? E vai para alguns distúrbios aí, o transtorno que pode te deixar vindo dessa depressão, dessa ansiedade. Então, o saudosismo também é interessante. Às vezes, as pessoas que têm muita mágoa e ressentimento também têm saudosismo. E é bem engraçado você perceber, né? Eu tenho pessoas que eu conheço há muitos anos, há mais de 30 anos as pessoas. E a gente conviveu juntos, né? Algumas pessoas até eu morei junto e tudo mais, ou morávamos no mesmo condomínio, na mesma casa de estudante, no mesmo não sei o quê. E a pessoa, ela é depressiva, né? Algumas pessoas. Então, elas estão assim. Ao mesmo tempo que elas têm uma mágoa, ressentimento de fulano, de cicrano, de beltrano, que fez uma coisinha lá quando a gente era adolescente, né? E nunca foi perdoado, né? A pessoa estava sem noção mesmo, porque ela era adolescente, não foi algo de profunda falta de caráter, e já uma personalidade doentia que aí, né, não tem que ser perdoado mesmo e tal. A gente tem que se afastar e se cuidar. Mas enfim, mas aí ao mesmo tempo ela tem um saudosismo. Ai, naquele tempo, ai, quando eu era novo, que era bom. Ai, naquele tempo existia pessoas de palavra. Ai, naquele tempo existia gente do bem. Ué, mas a pessoa é cheia de mágoa de ressentimento de pessoas daquele tempo. Como que ela tem tanta saudade? E detalhe, né? Como eu estava lá, fui testemunha ocular e auricular da história, a pessoa naquela época já reclamava de tudo, já achava que quando era criança era melhor, já achava que não era daquele tempo, no século retrasado, que era bonito, que era melhor. Então, na verdade, esse saudosismo é só para não dizer que é mágoa ressentimento, mas é para poder a pessoa estar numa fuga eterna de um passado que já passou, que não vai voltar. E aí tem um olhar também de julgamento do outro, porque no passado é que as pessoas eram legais. No passado é que nossa, quando a gente era amigo, e antigamente quando você era pobre, antigamente quando você era solteiro, quando você era casado, quando você era, né, era jovem, quando você morava na comunidade, é um monte de coisa, sempre para atacar o outro, na verdade, é um julgamento do outro, né? Então tem essa coisa desse saudosismo e que está muito ligado ao comportamento de mágoa, de ressentimento. E às vezes também assim, a pessoa acha que para ela ser admirada, amada no presente, para as pessoas perceberem o quanto ela foi inteligente, enquanto ela foi forte, né? E o quanto ela é forte, ela tem que estar o tempo inteiro massacrando todo mundo com as histórias da vida difícil que ela teve no passado. O quanto foi horrível. Não que a pessoa, gente, aí tem que ter cuidado. Muitas vezes você não pode guardar isso para você e você realmente tem que terapeutizar algumas questões que não foram verbalizadas e não foram bem tratadas, bem cuidadas no momento. Até grandes segredos, né? Tem pessoas que foram violentadas e nunca falaram nada para ninguém. Até agora tá com essa violência dentro de si mesmo. Tá vendo aí o violentador sendo homenageado, né? Sendo cuidado, sendo amado, e a pessoa com discursos religiosos, né, falaciosos e tudo mais, e a pessoa tá naquele sufoco, porque ela nunca contou para ninguém o que realmente aconteceu com ela, com aquela pessoa. Isso é uma coisa bem diferente. Outra coisa é, a minha vida era difícil, eu não comia pão. Se isso é uma storytelling bem legal para você mostrar para os outros, que você pode entender sim o que é vir de baixo, o que é vir de uma dificuldade, sei lá, quando você pesava 150 quilos, quando você era traída pelo marido,
você usar isso como elemento para as pessoas se conectarem que vocês têm a mesma história, isso é uma coisa. Se é só para acabar com qualquer felicidade, eu já vi gente assim, né? Tá todo mundo feliz, aí, tipo assim, cantando parabéns, com um bolo, com uma festa enorme, tudo lindo, maravilhoso, de primeira qualidade, caro, né? De todo mundo se divertindo, todo mundo feliz, porque tá numa situação de vida nesse momento e tal. E a pessoa fala assim, nossa, eu me lembro quando eu tinha 6 anos, no dia do meu aniversário, eu não tinha nem comida. Eu tive que tomar um copo de água, porque não tinha, era cuscuz com água que tinha para comer. Para que fazer isso no meio de uma festa? Para acabar com a energia da alegria. A pessoa tem que estar sempre falando dos problemas de quando ela era assim, quando ela era assado, ou quando fulano fez isso, ou quando ciclano fez aquilo, né? Então, são pessoas que elas precisam puxar a vibração para baixo, porque elas não conseguem se permitir acessar que no presente já passou e elas podem ser felizes, que isso não vai desonrar a história dela de sofrimento. Tem pessoas que precisam ser heroínas o tempo inteiro, passar por luta, né? Tem até esse negócio, fulano é guerreiro, fulano é lutador, fulano é batalhador. Não fale isso, porque pessoas que são muito guerreiras, muito lutadoras, muito batalhadoras, nunca podem descansar, nunca podem se dar ao prazer de tô curtindo a minha vitória. Porque ela tem que arrumar outra batalha, outra guerra. E se ela não arruma, se não tem uma batalha, uma guerra agora, ela começa a lembrar das batalhas, das guerras antigas. Parece que se ela não fizer isso, ela não vai estar claro para os outros que a pessoa é guerreira, que a pessoa é batalhadora, que ela conquistou tudo com esforço. Sabe? Precisa estar lembrando os detalhes sórdidos da coisa. Então, isso tudo pode te levar a ter transtornos emocionais, principalmente depressão, principalmente só olhar, né, o negativo da coisa. Nesse passado teve muitas coisas boas, mas as pessoas também, elas teve muitas coisas boas também, né? Mas ela só consegue fixar, lembrar e rememorizar e reviver as coisas negativas, porque é uma tendência dela. Então comece a se vigiar sobre isso, comece a se perceber, se torne observador dos seus pensamentos e vê se você está nessa linha. E aí procure ajuda para você conseguir sair desse padrão, né, de mágoa, ressentimento, saudosismo, para você poder viver mais no presente, honrar a sua história sim, mas ser mais leve e mais feliz. Tem mais outros pontos, tá? Que como o vídeo aqui já tá compridinho, eu vou fazer em outro vídeo. O próximo ponto será sobre um outro padrão de comportamento, de pensamento que pode te levar a adoecer mentalmente, que é a pessoa ser fixada, ser apegada à ideia de eu posso mudar os outros. Até o próximo vídeo.